do especialista. Oferecimento, produtora Playlight. Vídeos, animações, artes para impressão, artes para Instagram e muito mais. @play_light_produtora. WhatsApp 62992057336. É isso aí, na hora do especialista, hoje está conosco o meu amigo Rodrigo Donizete. Ele que é contador, rapaz. E tem aí apoiado também o meu amigo Eduardo, né? Passando algumas diretrizes lá, o Eduardo. Pessoal, o doutor Rodrigo Donizete vai falar conosco hoje sobre as declarações e outras matérias aqui voltado, né, no segmento aí da contabilidade. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Opa, boa tarde, Hamilton, tudo bom? Tudo jóia? Obrigado, né, primeiramente pelo convite, tá aqui na Rádio Imprensa, né, representando os contadores aqui, poder falar um pouco da declaração, esse período que iniciou agora dia 15 de março, né, vai estar previsto para ir até dia 31 de maio, e com isso vem aquelas obrigatoriedades, né, querendo ou não, tem muita gente que fica com aquele receio de não correr atrás da declaração, né, ou outras informações, mas na verdade é uma forma de você estar de bem com o fisco, no caso, né, com a Receita Federal, tentando regularizar toda a sua vida, né, financeira, vou dizer assim. E com isso, a figura do contador, né, tá lá para ajudar, auxiliar, né, nós lá do escritório Rogo Gestão Contábil, como também os profissionais, né, colegas nossos, no caso, tá totalmente disposto para estar ajudando vocês. O que não pode é ficar com dúvida e nem deixar de fazer, na verdade. Fazendo isso, é verdade, e agora o negócio estreitou um pouco, né? Porque agora é 2 salários, né? Rapaz, o trem agora baixou, né? Tava até mais folgadinho, agora a partir de 2 salários mínimos, hein, galera? Já isso foi aprovado aí, né? E nós temos que ficar atento a essa declaração, não é verdade, Rodrigo? Isso, sim. Então vem essas mudanças agora com referente à declaração, né? Desse ano de 2022, calendário 2023, no caso, e com isto, as pessoas físicas, né, que tenham rendimentos, né, rendimentos em torno de 1.903, né, e podendo ser isentos, né, ou acima disso vai estar sendo tributado, no caso, se for fazendo as declarações, e com isso podendo estar ou sendo restituídos, né, o do valor que foi devido dentro da declaração a pessoas que foi declarada e teve o capital, né, no caso a caixa, ou que senão o que ficou retido na folha, né, de pagamento, esse daí se retém, ou se tiver algumas situações referentes, né, a 2 rendas, no caso, nesse sentido, essas pessoas com acumulado, ou ele vai estar retendo esse valor, ou ele vai estar sendo restituído também, no caso, né? Então passou de 1903, 1903 no caso, já vai estar, já vai ter, né, a obrigatoriedade de declarar. Declarar. Então, se tiver. Se não alcançou esse teto, então essa pessoa está ilesa da declaração. Isento da declaração. Isento da declaração. O valor total do ano dentro de 28.559, no caso, a média desse valor. Rodrigo, por exemplo, da obrigatoriedade, quem está obrigado a entregar essa declaração? Então, a partir de 1903 já tem a obrigatoriedade. Isso, já tem a obrigatoriedade, no caso. As pessoas, né, totalizando uma somatória de R$28.559 no ano, já tem essa obrigatoriedade. Produtor rural, na atividade ruralista, no caso, a partir de 142.798. Pessoas que teve, né, bens imóveis, no caso, até 300 mil, no caso, está isenta, acima de 300 mil, tem que estar fazendo a declaração. E pessoas, né, que teve a qualquer ano, no caso, a volta dele pro país. Pessoas que estavam fora e está residente no país. Qual que é a idade limite para essa entrega de declaração? Pela Receita Federal não tem uma idade limite, no caso. A partir do momento que a pessoa se enquadra, né, nesses patamares que eu falei anteriormente, ele já está obrigado a declarar, no caso. Por exemplo, se a pessoa tem mais fonte pagadora, como é que fica a situação dessa pessoa? Se a pessoa tiver mais de uma fonte pagadora, tem que se pegar os informes de rendimento, né, das instituições onde ele trabalhou, no caso, lançar na declaração, na aba, né, de rendimentos, e com isso o próprio sistema vai fazer a somatória e vai ver se você vai ter imposto a restituir, no caso, ou a recolher, no caso, né? E com isso vai estar devolvendo para você ou gerando, né, as guias para poder fazer o recolhimento, podendo ser parcelado em até 8 vezes, no caso.
Então tem um parcelamento até 8 vezes. Até 8 vezes. Outro dia um rapaz que trabalha na assessoria lá, ele falou, eu tenho que ir lá na firma que eu trabalhava para pegar um documento lá, né? Então sempre tem essa situação, né? Dessa declaração também, se pode confrontar a esse rendimento dessa pessoa, né? Que trabalhou em outra firma, tem essa situação de ir buscar, né? De ter essa parte documental, né? De rendas anteriores também, né? Ô, Hamilton, nessa situação veio essa novidade agora em 2023, né? Que tá tendo, né, a declaração pré-preenchida. As pessoas que optarem pela declaração pré-preenchida, no caso, a base da Receita Federal já tem essas informações, automaticamente já importa essas documentações, tanto em forma de rendimento como bens também já importa também já para a Receita, tanto no caso, e todas aquelas deduções também, que tiver despesa, né? Despesa de médica, entre outras, já vem importada. Hoje está tendo essa modalidade da declaração pré-preenchida. Caso a pessoa não opte, aí sim, aí tem que estar indo, né, nas instituições e solicitando o informe de rendimento. Por exemplo, eu vou falar de uma situação que a gente fica almejando muito quanto às doações. A gente precisa de associação de pais e amigos autistas em Anápolis e outras deficiências em Goiás. E até hoje, rapaz, eu nunca encontrei um empresário para poder declarar para a associação ou para poder direcionar um fundo que viesse nos ajudar. Então, eu, por exemplo, queria saber aqui como orientar essas pessoas dessa situação. Vou fazer doação, os pagamentos dessas doações, como que funciona, e também sobre a questão do desconto simplificado. Assim, como funcionam as doações. Referente a doações, no próprio sistema da Receita Federal já tem uma aba destinada para esse fim, que seria o quê? Fundo de Defesa de Criança ao Adolescente e Cuidados ao Idoso. Neste caso, são destinados para esse fim. São fundos, né, estadual, municipal e federal. O trabalho que você vai ter na declaração é o quê? De solicitar a informação para poder estar declarando em cima desse valor, no caso que você tem direito a restituir 3%, no caso, no máximo 3% para essas instituições, que são instituições vinculadas a esse órgão, esse fundo de defesa de criança ao adolescente e ao idoso, no caso, que são as que são determinadas pela legislação da RFB, no caso, né? Que é o que está vinculado à Receita. São para esses fundos que tem. Outras instituições, no caso, tem que ser fazendo a parceria com as empresas. No caso, a empresa, né, tem algumas situações para poder solicitar essas isenções, porém, o que é devido dentro da declaração são esses daí para o Fundo de Defesa à Criança e ao Adolescente e ao cuidado dos idosos, nesse caso. As outras tem que fazer a parceria com a empresa, no caso, né, entrar em contato para a gente pegar e solicitar e ver a melhor forma para poder estar ajustando a situação. Mas no caso, então, tem possibilidade, então, de entrar em contato com essas empresas? Empresas solicitar. Solicita a empresa, né? Principalmente empresas de grande porte, no caso, empresas do simples no lucro real, lucro presumido, no caso, que pretende, né? Na verdade, ele já tem uma isenção em cima disso aí para poder, né, solicitar aí, só que aí tem que entrar em contato com essas empresas e elas disponibilizarem para poder estar ajudando, no caso, que é uma causa devida. Eu vejo que você, né, é uma pessoa que está demandando bastante em cima dessa situação, em cima, né, das pessoas autistas, no caso, e está fazendo um bom trabalho aqui, não só, né, com essas pessoas autistas, no caso, mas com os seus eleitores também, que eu vejo, né, você está fazendo um bom trabalho aqui com os seus eleitores aqui em Anápolis e a população em geral aqui de Anápolis aqui, né, que está precisando muito bastante do apoio, né, tanto do legislativo como do judiciário, no caso, né, para pegar e a Anápolis crescer, né, e desenvolver, e com isso, né, trazendo cada vez mais recursos tanto para instituições, né, como a sua, no caso, e entre outras, no caso também. Aqui em Anápolis são 2 conselhos, o do idoso e o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Então esses aí são os conselhos que recebem, né, através desse direcionamento. Nós tive uma conversa com o procurador e a gente encaminhou uma minuta de lei que também seja criado o Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, né, para que também recebam esses benefícios, né, que, né, hoje em Anápolis nós temos aí um quarto da população que tem algum tipo de deficiência. Então é importante também, né, que esses recursos sejam direcionados a essas instituições do terceiro setor. Mas a reposição dele é apenas 3%, Até 3%, até do valor devido, no caso. 3% em cima mas do valor recebem. Devido. Isso, recebem e a restituição.
E a vantagem é isso, é porque querendo ou não, você vai ser responsável por repassar onde é que você quer que destine esse valor, porque na verdade você não está pagando nada, que o valor ou vai ser, né, devolvido para você em restituição acrescida na sua restituição ou descontado no valor que você tem a pagar, no caso. Acaba que você só vai ser um direcionador daquela rendimento, no caso. Seria mais ou menos isso, no caso, assim, entendeu? Mas a pessoa, geralmente, olha só, geralmente muitas pessoas não direcionam e às vezes perde até a oportunidade de ter nessa restituição, né, Rodrigo? Isso, de estar ajudando, na verdade. De estar ajudando e ter essa restituição. Então, né, é uma via de mão dupla. Olha só, ajude os conselhos, né, que você vai estar ajudando as instituições e vai ter a sua restituição. Beleza? Isso, com certeza. Qual é a multa por atraso, né, e agora na atualidade, qual é o prazo para a entrega dessa declaração? O Hamilton, lá no escritório eu vejo bastante a seguinte situação. A pessoa acaba que não enquadra, né, dentro dessa situação aqui de 28.559 no caso, durante o ano, mas esquece que teve algum mês no ano que ele teve uma retenção maior, exemplo, fez hora extra ou alguma coisa nesse sentido e incidiu o imposto de renda retido na fonte. A partir do momento que incidiu esse imposto de renda, ele está obrigado a declarar. Tem gente que chega lá, que está, né, com pendência na Receita Federal, lá o CPF bloqueado, vou dizer assim, que é uma das situações que se deixar de declarar acontece, acaba que por causa de pouca coisa tem que pagar uma multa. A multa hoje está sendo em torno de R$ 165,74, né? Podendo chegar até 20% do valor devido do imposto de renda, no caso, deixando de declarar. Seria essa situação. O valor é até irrisório, né? Pela situação, né? Mas às vezes a pessoa dessa aí precisa, às vezes, fazer uma viagem meio correndo fora do país e não faz, né? Porque o CPF bloqueado, ele não vai. Fica bloqueado. Fica bloqueado. Então, né, existem essas situações que podem atrapalhar. Pessoal, nós estamos falando aqui de dinheiro, gente. É de dinheiro, é de cascaia, é de farmir, entendeu? Tá na hora de você fazer a sua declaração e fazer a indicação do conselho e restituir para também o seu bolso, entendeu? Então, escolha aí o conselho, tem o conselho do idoso, né, que irá direcionar também parte para as instituições voltadas a esse segmento, e o Conselho da Criança e do Adolescente, né? Existem várias instituições. E se Deus quiser, nós teremos aqui em Anápolis o Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, né? Esse fundo, aliás, já temos, mas esse fundo, né, para o Conselho, para que nós possamos também ajudar essas instituições, né? Eu tenho buscado um diálogo aí com o nosso executivo e ele está observando aí essa matéria. Bom, para fazer a declaração de pessoa falecida, o que tem que ser feito? Eles têm uma dúvida bastante do pessoal, né? Recorrente, na verdade, né? Porque a pessoa, né, veio a falecer, teve essa felicidade no caso, e acaba que os herdeiros, entre outros, né, tem que estar indo atrás da situação. Com relação a essa declaração, tem que estar fazendo essa declaração de espólio, que se chama, né, a declaração de espólio, informando para a Receita Federal, né, que houve, né, esse falecimento, e com isso tem que estar solicitando, se tiver um imposto a restituir, tem que estar solicitando, né, através de um alvará judicial. Esse alvará judicial, né, consegue-se a liberação dos valores que está, né, retido na Receita Federal, ou através do inventário, no caso mesmo, que seria a inscrição pública através do inventário. E com isso conseguiria também o desbloqueio desses valores, né, caso tenha a pessoa um valor a restituir também, no caso. Seria através dessas duas situações, em cima, né, da declaração de espólio, alvará judicial ou, né, a escrituração em cima do inventário, no caso. Bom, então, não é tão fácil, hein? Não é muito fácil, não. Não é fácil, não, né? A situação de uma pessoa falecida já não é tão fácil. Mas é por isso que tem um profissional, né? Isso, tem com o contador, certeza. Né? Tem a Red Lux, como é que é? Rogue Gestão Empresarial. Ali na Ana Jacinta. É um nome diferente, pessoal. Eu torço a língua, porque eu passo lá na porta lá e vejo, e aí até hoje eu não consegui memorizar. Mas fala aí, Rodrigo, como é que é o nome lá? É Rogue Gestão Contábil. Puder estar seguindo a gente lá no Instagram, Rogues, a contabilidade, no caso. Rogues Contabilidade. A contabilidade. Subindo ali na Avenida Ana Jacinta, antes um pouquinho daquela igreja ali, né? Aquela igreja que tem na rotatória, né? Isso. Antes um pouquinho do lado direito, né? Saindo aqui da rodoviária e subindo para a Igreja Imaculada. É isso aí. Quase em frente o posto de gasolina, né? Quase isso, um pouco pra cima ali, depois daquela baixada rodoviária ali, pouco subindo e antes de chegar na Igreja Imaculada ali da rotatória, um pouquinho antes, no caso. Pode falar com o Rodrigo, viu, gente? Pode falar com o Rodrigo, que ele tem sempre
como se diz o Matuto Goiano, ele tem sempre me acudido, viu? A mim e a associação, viu? Porque ele já há alguns anos faz aí esse acompanhamento com a associação. E agora também tá o Eduardo lá, né? Então, dando suporte lá, né? Parceiro da gente agora. Coisa bacana. Bom, e as pensões alimentícias? Tem como declarar? O que aconteceu? Em meados, né, de agosto de 2023, né, com a resolução do Supremo Tribunal, o que houve? O pessoal entendeu que a pensão alimentícia estava sendo declarada de forma indevida em regimentos, né, tributados no caso. E atualmente hoje, né, conforme a regularização do Supremo Tribunal Federal, né, de agosto de 2023, de 23 de agosto de 2022, né, na resolução de 5.422, ele determinou que essa pensão alimentícia não seria mais tributada, seria lançada dentro daqueles rendimentos isentos e não tributados, que estava sendo lançado dentro do tributado, né? Ou seja, estava pagando por um valor, na verdade, e na verdade, pelo entendimento do Supremo, agora já vai ser dentro do isento e não tributados. Levando isso, eles, né, determinaram que você pode estar restituindo, né? Ou seja, retificando a declaração sua dos últimos 5 anos, de 2018 até 2022, você poderá estar retificando e colocando essa declaração, essa pensão, no caso alimentícia, dentro desse devido local, no caso, que seria, em vez de ser, né, tributado, no caso, agora vai ser não tributado, isentos e não tributados, rendimentos, isentos e não tributados. Bom, Rodrigo, existe uma pergunta aqui muito importante, e eu já entrei no choque neural da dúvida, entendeu? Por exemplo, a pessoa é brasileira, mas ela não mora no país, ela está morando fora do país. O que ela tem que fazer sobre a questão de declaração? Tem obrigatoriedade sobre esse assunto de declarar? Como é que ela faz? A pessoa brasileira que estava no país aqui, que retirou, né, tem que ver a forma que ele foi, se foi definitivamente, no caso, né, para fora do país, ou se a pessoa, né, estrangeira que adentrou dentro do país, se vai ser definitivamente no caso. Tem os prazos nesse caso, né? Os últimos acumulados dos últimos 12 meses, né? A gente pega assim, né, o valor da isenção nesse caso, que seria, né, permanência no máximo de 180 dias no caso, sem, né, aquela chamada de engasguei aqui agora aqui. Desculpa aí. Faltou, mas é assim mesmo. Deixa eu falar pra você. Mas no caso, ele é brasileiro. Tem que saber como que foi a saída dele, então, né, para que haja esse processo da declaração, né? Por exemplo, ele saiu daqui recentemente. Às vezes ele tá morando fora, mas ele tem alguma empresa aqui. Todo jeito esse caboclo tem que declarar, né? Isso, sim. A permanência definitiva no caso, né? Para pegar, né, a permanência definitiva aqui, tem que estar declarando no caso. Tem aquele prazo, igualzinho eu havia falado anteriormente aqui, que tem aquele prazo de 183 dias no caso, ao contado acumulado dos 12 meses, para poder estar ingressando naquela situação de pessoa ser tributada no caso, né? Esse prazo de 186 dias, ou anteriormente a 184, a pessoa, né, estando, né, registrada ou com visto permanente no caso. Seria essa situação. É isso aí, obrigado Rodrigo Donizete, meu amigo contador da Rogues Gestão Contábil. Rogues Gestão Contábil, ali na Santa Maria de Nazaré, na Avenida Nair Xavier. Qual que é o número lá? 198. 198. Qual que é o telefone? 993-19-2009. 993-19-2009. 2009. E olha só, também está no Instagram, hein? Que bacana. É só você procurar lá. Como é que é? Rogues Contabilidade. Rogues Contabilidade. Fale com o Rodrigo, ele vai direcionar e você não vai passar aperreio e com certeza tem um tempo determinado, mas poderá vir, né, a restituição para o seu bolso. Aí na hora que chegar, menina, é sorriso e alegria e nós vamos tomar, né, várias cocas, né? Pode convidar nós e comer aquele churrasco, tá na sacada. Beleza? Obrigado, Rodrigo. Certinho. Desde já agradeço e tudo bom para vocês no caso, tá bom? Obrigado, eleitor, obrigado para vocês também que tá nos acompanhando na Rádio Imprensa aqui também. Valeu!